Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, como essa semana a gente teria que fazer a revisão de prova para a nossa prova de quinta-feira e a gente está muito corrido com essas provas todas que estão tendo por aí, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês para a gente fazer um trabalhinho de revisão e a gente estudar um pouquinho para a nossa prova, beleza? Para ajudar melhor ainda, mais ainda, eu criei esse resumo, vamos falar assim, sobre os principais tipos de isomeria, que é o assunto que vai cair na nossa prova, tá? Esse resumo, ele vai estar presente para vocês na prova de vocês lá na última folha. Então, qual que é o objetivo hoje aqui? É eu mostrar para vocês como usar esse resumo para responder as questões que podem aparecer para vocês na prova, tá? Então, eu vou entregar para vocês uma listinha com as questões. Vocês vão colocar o nome bonitinho, o nome da sala, beleza? E aí vocês vão preencher e me devolver no dia da nossa prova bimestral, beleza? E assim você consegue garantir seus pontinhos, estuda para a prova e vai sair bem lá na prova, tá? Então, só falando sobre o quadro resumo, eu passei no caderno de vocês e discuti um pouco com vocês durante esse bimestre sobre os três tipos básicos de isomeria: isomeria plana, geométrica e ótica. A isomeria plana, ela tem três tipos dentro dela, né? Que é a isomeria de posição, de cadeia e de função. Mas eu já vou adiantando vocês, eu não vou cobrar de vocês a isomeria de função, porque não é todo mundo que estava aqui o bimestre passado e estudou as funções orgânicas. Então, quando for isomeria plana, vai ser ou de posição ou de cadeia, e é isso que eu preciso que vocês diferenciem. Quando for isomeria geométrica, que é aquela que a gente chama de cis ou trans, para você saber que não se trata de isomeria plana, por exemplo, que está falando de isomeria geométrica, é só você observar essas duas condições. O composto orgânico, para ter isomeria geométrica, tem que ter essas duas condições que está aí nessa coluninha do meio. Quer dizer, dois carbonos fazendo uma ligação dupla e os ligantes de cada carbono devem ser diferentes. Aí assim a gente consegue falar que ele é cis ou trans e ele tem a isomeria chamada isomeria geométrica. Vocês vão entender lá no exercício número 4 dessa folhinha que eu estou entregando para vocês, beleza? E a isomeria ótica, ela acontece quando o composto orgânico obedece uma condição específica, que é ter um carbono fazendo quatro ligações simples, então não pode ter dupla, mas esses quatro ligantes aí tem que ser todos diferentes entre si, beleza? Então eu fiz uma folhinha com cinco exercíciozinhos aí para poder preparar vocês para a prova e vamos dar uma resolvida nela aqui. Vocês vão resolver junto comigo, preencher aí bonitinho e me devolver no dia da prova de vocês, beleza? Então, primeiro exercício aí da folhinha que tem para vocês é um exercício de isomeria plana. Eu já separei aqui do lado isomeria plana. Por que, professor, que você sabe que não é ótica? E por que você sabe que não é geométrica, principalmente? Para ter isomeria geométrica, tem que ter carbono com dupla. E ali, olhando naquela estrutura, não tem nenhum carbono com dupla, beleza? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó. A gasolina é uma mistura de hidrocarboneto que pode conter diversos isômeros, entre eles o octano e o isoctano. Então, a gente já viu em vários momentos anteriores, no bimestre passado, por exemplo, que quando tem assim, tem carbono, né? Então, aqui tem carbono, em toda quina, toda ponta tem um átomo de carbono, beleza? Tá? E aí, o carbono tem que fazer quatro ligações. Então, se esses carbonos aqui, alguns deles não tem quatro tracinhos chegando, é porque tem hidrogênio também. Então, ele é uma mistura de hidrocarbonetos, quer dizer, só tem carbono e hidrogênio aqui na estrutura, beleza? Então, aqui, ó, tá cheio de carbono e hidrogênio, beleza. Aí ele quer que eu marque um verdadeiro ou falso sobre essas moléculas. Então, olha lá, o primeiro item já vai em cima do que eu falei no início do exercício. Ó. As duas moléculas são consideradas isômeros geométricos, sendo uma delas é cis e a outra é trans. Isso é impossível, tá? Porque para ser isômero geométrico, para ter isomeria geométrica, cis ou trans, o composto ele tem que apresentar, ó, ligação dupla entre os carbonos. E aí, se eu olhar para esses carinhas aqui, ó, não existe nenhuma ligação dupla entre os carbonos. Então, o primeiro item aqui do meu primeiro exercício é falso. Agora, o segundo. A cadeia do isoctano é normal e a cadeia do octano, perdão, é normal e a do isoctano é ramificada. Essa é verdadeira, por quê? O que que é uma cadeia normal? Ó? É uma cadeia que segue o zigue-zague aqui normal, sem sair carbono para cima nem para baixo, sem ter ramificação. Já a cadeia do isoctano tem aqui a parte da cadeia principal, mas tem carbono saindo aqui da cadeia principal. Esses carbonos são ramificações, beleza? Então dá para perceber que a cadeia do isoctano é diferente da cadeia do octano, beleza? Um é normal e outro é ramificado. Então aqui é verdade.
E aí os compostos citados apresentam isomeria de cadeia. Exatamente, o nome da isomeria é exatamente o que é igual entre os dois. Eles têm, aliás, perdão, é exatamente o que é diferente entre os dois. Eles têm a mesma fórmula, mas a diferença entre os dois é exatamente na cadeia. Então, os compostos são isômeros de cadeia, verdade. Aí aqui, essas substâncias são hidrocarbonetos, pois apresentam oxigênio. Não tem nada a ver, né? Se ele tiver oxigênio, ele não é hidrocarboneto. Hidrocarboneto não pode ter outro átomo a não ser carbono e hidrogênio, beleza? Então isso aqui é falso. Esse é o exercício número um, bem simples assim, tá? Agora a gente vai direto para o exercício número 2. O exercício número 2, vamos subir aqui um pouquinho. O exercício número 2, ele pede para mim o seguinte, ó, para cada par de isômero abaixo, indique o tipo de isomeria existente entre eles. Então, como é que eu vou saber que se a isomeria é de posição ou de cadeia? Professor, basicamente, gente, posição, a cadeia é exatamente a mesma. Tipo assim, uma cadeia normal, por exemplo, nos dois, é uma cadeia aberta nos dois, é uma cadeia fechada nos dois, mas muda a posição de alguma coisa, de uma dupla ou de uma ramificação. No caso aqui, por exemplo, você vai perceber a dupla aqui e a dupla mais para frente. Então, é uma posição que alterou entre um e outro. Então, esses dois caras são isômeros de posição. Beleza? Tá? Agora, quando que é isômero de cadeia, professor? Quando uma cadeia é aberta, o outro é fechada. Quando uma cadeia é normal, o zigue-zague normal, o outro é ramificado, cheio de ponta. Aí a isomeria de cadeia é igual ao exercício anterior. Então, por exemplo, se eu observar aqui esses dois, ó, aqui eu tenho uma cadeia normalzinha, né? Normalzinha aqui para baixo também. Esse aqui já não é normal, ó. Tá aqui até aqui normal, mas aí tem um carbono saindo aqui para cá, é uma ramificação, por exemplo. Aqui eu tenho uma cadeia normal, mas aqui ainda tem uma ramificação. Então, a diferença entre os dois caras, apesar de eles terem a mesma fórmula, é o tipo de cadeia. Um é cadeia normal, o outro é ramificado. Então, qual que é o tipo de isomeria que eu vou falar que eles têm? Eles são isômeros de cadeia. Beleza? Essa é a ideia, tá? Isômeros de cadeia. Simples assim, tá? Um é de cadeia, o outro é de posição, tá? Então, isomeria plana, né? Ele vai só ver se a diferença entre os dois é o desenho da cadeia, o formato, aí é muita mudança, ou é só uma posição de uma determinada coisa. É igual ele mostra aqui, ó, no exemplo, no exercício, né, número 3. Olha só. Tem aqui o exercício número 3 tem duas substâncias, substância um e substância 2. Ó, só para lembrar, né, a gente lembrar do mês passado, aqui tem um N, né, isso significa que eles não são hidrocarbonetos. E aí, lembrando um pouquinho mais ainda, quando tem o N, a função que tem aqui é a função que a gente chama de amina, tá? Então, como os dois têm a mesma função, amina, eles não são isômeros de função. Eu falei para vocês, né? Eu não vou cobrar isomeria de função. Então, tudo que falar na prova sobre função, isomeria de função, tá errado, tá certo? Então, essa é a ideia, beleza? Então, vamos lá. Ele mostra aqui as duas substâncias e ele vem para a gente fazer um verdadeiro ou falso. Ó, os compostos são isômeros de função. Não pode ser. Por quê? Porque senão a função não poderia ser a mesma. Teria que ser a função diferente, tá? Isômero é a mesma forma, só que o nome da isomeria é a diferença. Então aqui é falso para nós, porque é a mesma função. Segundo, a isomeria apresentada entre eles é de posição. Aí sim, tá? Como assim de posição, professor? Percebe que aqui a amina está bem na ponta da cadeia, então conectada aqui no carbono número um. Agora, nesse de baixo, a amina já está conectada no carbono número 2. Então, o que que mudou? A posição dessa amina dentro da cadeia. Então, eles são isômeros de posição. E o último aqui, a fórmula molecular dos dois é diferente, por isso eles não são isômeros. Como é que eu faço para saber disso? Eu vou contar quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos nitrogênios tem para saber a fórmula, para saber se é igual ou é diferente. Porque, de fato, se for diferente, eles não são isômeros, tá? Então vamos ver aqui comigo, ó. Mas aí então aqui eu teria que pôr falso, né? Então vamos lá. Carbono, a gente tem um, 2, 3, 4. Então a fórmula aqui é C4. Hidrogênio, vamos contar que tem 3 mais 2 dá 5, 6, 7, 8, 9, mais 2 aqui, 11. Então, C4H, 11. E tem um N, que é um nitrogênio. Agora eu vou contar do de baixo para ver se é a mesma coisa. Ó. Carbono, 1, 2, 3, 4. Até aqui batendo. Hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. E um nitrogênio. Não, então bateu. Eles têm a mesmíssima fórmula química. Então eles são isômeros, sim. E aqui ele está falando que eles não são porque não têm a mesma fórmula. Então aqui tá
falso. Beleza? Essa é a ideia, tá? Então o composto ele é isômero, porque tem a mesma fórmula, mas alguma coisa dentro da cadeia é diferente. Tá? Agora nós vamos para a questão número 4, que vai falar um pouquinho sobre isomeria geométrica. Bora lá. Questão número 4. Subir aqui? Isso. Questão número 4 fala o seguinte, ó. Considere os compostos representados a seguir, indique se eles possuem ou não isomeria geométrica e se eles possuem isomeria geométrica para me falar se ele é cis ou trans. Então presta atenção comigo aqui o seguinte, ó. Quais são as duas condições básicas para o cara ter isomeria geométrica? Primeira condição, ter dois carbonos fazendo dupla. A gente sabe que aqui, ó, é um carbono e aqui é outro carbono, tá? Em todos eles aqui, então, você tem dois carbonos fazendo dupla. Pode ser que todos tenham isomeria geométrica, mas não é só essa condição. É duas condições. Então tem ter dois carbonos fazendo dupla, mas também tem que ser isso aqui, ó. Os ligantes de cada carbono devem ser o quê? Diferentes entre si. Então como é que eu faço isso? Eu olho para esse carbono aqui e vou olhar os ligantes dele. Então aqui ele tem um Br e um H. É diferente, beleza. O outro carbono aqui tem um H e aqui tem um Br. É diferente também. Então esse cara tem ou não tem isomeria geométrica? Sim, ele possui isomeria geométrica, tá? E aí como é que eu sei se ele tem isomeria geométrica? Como é que eu sei se ele é cis ou trans? Basicamente é assim, ó. Pelo resumo, tá falando assim, ó. Eu marco aqui, ó, em cada carbono, o ligante mais pesado de todos os dois ligantes que tem. E aí, como é que eu vou saber qual que é mais pesado? O H, o hidrogênio, é o elemento mais leve da tabela periódica. Então, entre o H e qualquer outro elemento, o outro elemento, ou outro grupo, sempre é mais pesado do que o hidrogênio. Então, presta atenção comigo, olha só. Aqui eu tenho um BR e um H. Qual que é mais pesado? BR. Do lado de cá eu tenho um H e um BR. Quem que é mais pesado? BR. O que que aconteceu com esses ligantes mais pesados? Eles estão do mesmo lado da cadeia ou estão em lados transversais? Nesse caso, eles estão em lados transversais. Então, ele é um composto cis ou trans? Ele é um composto trans. Trans de transversal. Beleza? É só isso. Então, precisa ter dois carbonos com dupla. Os ligantes têm que ser diferentes para ter isomeria geométrica. Aí eu marco o maior grupo e vejo qual lado que eles estão. Se estiver do mesmo lado é cis, se tiver de lados transversais é trans, tá? Então vamos ver o de baixo aqui, olha só. Esse BR é igual ao H, é diferente de H, então, ok, obedeceu. O BR é diferente de H, então obedeceu às duas condições. Tem carbono com duplo, tem ligantes diferentes. Então aí agora eu vou marcar o maior ligante, ó. Aqui é o BR, entre o BR e o H é o BR, e aqui também. Agora você vai perceber que esses dois ligantes estão do mesmo lado, os dois estão na parte de cima. Podia também estar os dois na parte de baixo. Eles estão do mesmo lado. E se eles estão do mesmo lado, ele obedeceu à condição de ter isomeria geométrica, e ele é um composto cis, né? Cis, eu ia marcando aqui no errado no trans, mas ele é um composto cis. Então tá do mesmo lado, é cis. Beleza? Agora, o último. Percebe o último aqui comigo. O último, se eu olhar para o carbono da esquerda, ele está ligado com 2H. Isso não pode, porque fere essa segunda condição. Então, esse composto, ele tem isomeria geométrica? Não. E aí eu posso falar que ele é cis ou trans? Não dá para falar se ele é cis ou trans. Não tem como eu responder essa pergunta se cis ou trans se ele não for geométrico. Beleza? Então essa é a ideia. É só usar essa tabela, essa tabelinha aqui com o resumo eu achei muito massa e ela vai estar presente para vocês lá na prova de vocês na última página. Fica ligado, tá? Agora vamos para o último, que provavelmente então deve ser um exercício de isomeria ótica, né? Então ele fala ali assim, ó. A anfetamina é uma droga sintética que age diretamente no sistema nervoso central, estimulando a sua atividade. A molécula da anfetamina está representada abaixo. Então tem ali a molécula da anfetamina. Considerando a estrutura da molécula e os carbonos numerados, indique verdadeiro ou falso. Então vamos primeiro dar uma olhada no geral e depois a gente discute especificamente sobre a isomeria ótica. Primeiro item fala assim, ó. Todos os carbonos da metanfetamina estão fazendo ligações duplas. Isso é errado, né? Aqui não tem dupla, aqui também não tem dupla, então tá falso. Ali dentro do ciclo, ok, tá dupla, mas fora aqui tem carbono fazendo ligação simples. O composto está presente a função álcool. Aí é errado, tá? O próprio nome fala, são anfetaminas. Quando eu falei lá nas funções orgânicas do mês passado, eu falei que todo composto que tem nitrogênio aqui é, não tem no dupla, né? É uma amina, beleza? Então esses compostos são aminas. E então não tem a função álcool. A função álcool termina com ol, o nome. Igual, por exemplo, metanol. Beleza? Tá? Então não tem álcool aqui. Então aqui está falso. O próximo aqui. O composto tem isomeria ótica, uma vez que o carbono 8 é considerado assimétrico. Então, o que que é um carbono assimétrico? É um carbono que está ligado com quatro coisas todas
diferentes entre si. Percebe no exemplo aqui, ó, que parece aqui, por exemplo, esse aqui tá ligado com carbono, professor. Aqui também é carbono, né não? Não, aqui é CH3 e aqui é CH2, CH3. São coisas diferentes. Aqui OH e aqui H. Então, se ele tiver ligado com quatro coisas diferentes, ele é assimétrico. O composto vai ter isomeria ótica, tá? Então vamos analisar o carbono número 8. O carbono número 8 está ligado para a esquerda aqui com NH2, para baixo, perdão, com NH2. Para a esquerda ele está ligado com esse treco todo aqui, tá certo? CH2 e aquele anel aromático. Para a direita ele está ligado com CH3 e aí estaria faltando alguém para ele ligar, que seria esse H, que é um outro carinha diferente também. Então percebe, ele está ligado com quatro coisas, mas é tudo diferente. O H, NH2, CH3 e esse monte de coisa. Então esse carbono número 8 ele é sim um carbono assimétrico, porque ele está ligado com quatro ligantes, todos diferentes. E ele vai ter isomeria ótica, tá? Então esse aqui é verdadeiro. E agora a última, muito fácil. Ele fala assim, a forma molecular da metanfetamina é C12H15N. C12 significa que ele teria quantos carbonos? 12. Mas aí, se eu olhar ali, ó, ele numerou os carbonos para mim. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele tem só 9 carbonos na estrutura. Não tem como a fórmula ser C12, né? Então aqui vai estar falso. Beleza, pessoas? Então espero que esse vídeo ajude vocês a compreender um pouquinho melhor sobre a isomeria, como usar essa tabela e também resolver a listinha de exercícios para ganhar os pontinhos, tá certo? Beleza? Então eu conto que vocês assistam o vídeo na íntegra, eu conto que vocês façam o preenchimento da listinha de exercícios, faz a folha, estuda direitinho e me devolve lá no dia da prova para vocês saírem muito bem na prova. Fechou? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.